Olá, figurinhas do canal! Hoje eu tô aqui na Essencial Nutri com a nutricionista Ana Júlia. Mas antes, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que vocês recebam tudo em primeira mão, tá bom? Vamos lá, Ana Júlia? Olá, boa tarde. Me conta como foi a sua entrada na nutrição. Então, eu me apaixonei pela nutrição quando eu tive meu filho. E aí eu tinha muitas dúvidas, muita curiosidade sobre o que ofertar para ele a partir de 6 meses. Né? Quando ele começa, né, quando a gente começa a colocar as papinhas, né, de fruta, as papinhas salgadas. E aí eu comecei a buscar, a pesquisar muito na internet. E aí eu disse, poxa, eu quero estudar mais sobre os alimentos, sobre os nutrientes. E foi assim que eu decidi que eu queria fazer nutrição. Falando em nutrição, não tem como falar de beleza, não tem como falar de não falar de autoestima, não tem como não pensar em dieta. Me fala aí, qual o posicionamento seu em relação à dieta, a se fazer uma dieta? Dieta que a gente fala é basicamente aquilo que a gente faz, né? Que a gente come, o que a gente se alimenta, o plano alimentar, quais são os alimentos que a gente coloca no nosso dia a dia, de que forma a gente se alimenta. Então, às vezes você fala o nome dieta, fica parecendo aquela questão da restrição, né? Foi por isso que eu falei o nome dieta, porque eu acho que quando a gente fala vou na nutricionista, a gente pensa logo fazer dieta, restrição, não vou poder comer, não vou poder, né, eu tenho que focar, seguir. E então, por isso que é essa pergunta, porque eu acho que é essa visão que a maioria das pessoas tem, né, é de restringir, de dieta. Mas me conta, eu soube que mudou, né, essa história. Exatamente. A gente, muito pelo contrário, a gente tem que se alimentar. Agora a gente tem que saber como se alimentar, né? Quais são os alimentos que a gente vai escolher, né, para o nosso dia a dia, o que a gente vai consumir. Então a nossa questão, nosso papel aí, como nutricionista, é de intermediar, né? De te orientar quais são os alimentos que são importantes para você, a quantidade que você deve consumir, né? Então, porque muitas vezes você está consumindo determinado alimento e aquele alimento pode estar te fazendo mal e às vezes você nem sabe por quê, né? Porque às vezes ele tem algum nutriente, tem alguma coisa ali naquele alimento que não vai te fazer bem. Então, nosso papel é justamente esse, né? De orientar. Essa história de dieta da lua, dieta do abacaxi, dieta, né, do abacate, dieta do ovo. Me conta aí essa questão de demonizar os alimentos, né? Por causa dessa palavra dieta, que hoje a gente vê que a nutrição trabalha mais com educação alimentar, né? Educação. E aí a gente parte dessa descaracterização, dessa demonização dos alimentos, né? E aí você me conta aí como é essa história de não pode, pode. É que na verdade você tem que sempre buscar o equilíbrio. De repente você olha na internet, você olhou, eu gostei dessa dieta porque existe algum testemunho de alguém que conseguiu perder X peso em uma semana e você se empolga, você quer fazer. Mas você tem que entender o seguinte, você precisa emagrecer, se você quer emagrecer, com saúde. Isso é o fator principal. Para você emagrecer, você tem que emagrecer com saúde. Se você restringe sua alimentação a um determinado alimento, você acaba tendo deficiência de outros nutrientes, que outros alimentos, que a gente tem uma variedade imensa. Então, se você fica o tempo todo consumindo, vou fazer uma dieta só de determinado alimento, sem os outros, aqueles outros não vai te causar uma deficiência, né? Então, é importante você não achar, eu vou olhar na internet e vou fazer isso, porque isso não é importante. Então não existe pegar dietas de internet, não existe pegar plano alimentar de amiga, né? A minha amiga emagreceu, tá dando certo pra ela, posso ser que dê errado pra mim, né? Pode ser sim, sabe por quê? Porque cada pessoa, ela é individual. Tem os fatores, né, do gênero, se é masculino, feminino, tem a questão do peso, tem a idade,
Você precisa saber se a pessoa faz atividade física, se não faz. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora que a gente vai fazer, que a gente vai traçar um plano alimentar para você. Então, na verdade, quando a gente fala de nutrição, a gente não aborda só o alimento, né? A gente aborda a vida da pessoa, o perfil, né, da pessoa, até o perfil biológico daquela pessoa. Então, hoje não adianta, né, a gente só falar de nutrição e falar de alimento. A gente tem que falar mesmo de um estilo de vida, não é isso, Júlia? Exatamente, Ingrid. Isso eu falo um ponto que é importante. Eu sempre falo mesmo para os pacientes essa questão do equilíbrio. Seja um emagrecimento, uma hipertrofia, uma qualidade de vida que ele queira, né, uma melhora nessa qualidade de vida, existe vários fatores que estão ali inseridos, né? A alimentação, que você busca essa alimentação saudável, né? De buscar alimentos mais naturais, frutas, verduras, os legumes, cereais integrais. E também você precisa observar, você precisa fazer uma atividade física, né? Você precisa ter um sono de qualidade, né? Você precisa também saber quais são as patologias que existem naquela família, né? Você já teve alguma patologia também, ou você é acometido por alguma outra. Então, existem vários fatores que a gente precisa ponderar, né? Com relação a essa questão de fazer um plano alimentar. Verdade, e às vezes a pessoa fala, a dieta não funcionou comigo, eu tenho que trocar de nutricionista, eu tenho que trocar de dieta, porque comigo dieta não funciona, né? Então, na verdade, deve ser por conta disso, né? Às vezes não é só o alimento que vai estar ali, né? Colaborando, né? Para a pessoa ter o resultado que espera. Existe um conjunto de fatores que necessita para que ele alcance aquele resultado. E hoje a gente vê muitas pessoas até aderindo a outras formas de alimentação, como o jejum intermitente. Fala um pouquinho pra mim, assim, o que é que você acha do jejum intermitente? O jejum intermitente, ele tem ganhado muito espaço. Tem alguns estudos, não tem muitos ainda, mas alguns estudos que foram realizados e realmente ele tem se mostrado muito eficaz. Não apenas para essa questão do emagrecimento, porque realmente, quando você utiliza o jejum intermitente, você ensina o seu corpo a utilizar a gordura como a principal fonte de energia. Então você começa a reduzir a percentual de massa gorda, você diminui peso, mas não apenas, né? Alguns estudos têm mostrado a questão da melhora do perfil lipídico e do perfil glicêmico também das pessoas, né? Ou como baixar o colesterol, baixar o triglicerídeos. Também já foi verificada essa questão da diminuição da glicose no sangue. Claro que ainda precisa alguns estudos ainda para você utilizar, principalmente em pessoas com diabetes, né? Ainda precisa para você usar com mais segurança nesse tipo de paciente. Mas realmente é uma estratégia muito boa. E no caso, aqui no seu consultório, as pessoas normalmente te procuram buscando o quê? Qual o objetivo mais comum aqui na sua clínica? É o emagrecimento e a hipertrofia. Sem dúvida, né? O que é que você atribui essa busca incessante pelo emagrecimento? Existe muitas pessoas vêm porque quer ficar bonita, principalmente as mulheres, né? Elas querem entrar numa calça que há muito tempo já não dá mais, né? Muitas vezes vêm precisa emagrecer por conta de uma saúde, mas existe realmente essa questão, né, cultural, que se vê do corpo perfeito, do magro, do ser belo. Então isso de certa forma influencia, né, essa cultura nas pessoas. Inclusive, alguns transtornos, né, alguns transtornos nutricionais são causados por essa cultura, né, do corpo perfeito. A gente vê a anorexia, né, a compulsão alimentar, até pessoas que desacreditam que são capazes de emagrecer só com dieta, só com atividade física, buscando cirurgias, né? Buscando hoje assim, a realização de cirurgias bariátricas. A gente vê que teve um aumento gigantesco por conta disso. E aí eu queria saber de você, dá para emagrecer com dieta ou melhor, com educação alimentar? Com certeza dá. Senão eu desacreditaria na minha profissão, né? Com certeza.
Você pode sim. Claro, a gente vai analisar diversos fatores, que tem pessoas que têm distúrbios hormonais, tem deficiência de algum micronutriente, então a gente precisa investigar para saber. Então, mas com certeza a cirurgia seria sim o último recurso, né? Quando você já tentou de tudo. Isso, e ela tem as suas indicações, né? Às vezes, geralmente, quando a pessoa tem uma IMC maior do que 40, né? Que é uma obesidade grau 3, realmente existe a recomendação médica, né? Para que seja feita a cirurgia bariátrica. Mas aí precisa de um acompanhamento, né, com o profissional, para que realmente ele indique a cirurgia. Entendi. E sem contar que a gente pode ver que cada pessoa, né, a beleza, na verdade, é individual, né? Essa questão de estar o tempo todo em busca de beleza não pode prejudicar a saúde, né? Porque senão a gente acaba buscando beleza e fazendo essas loucuras, né? Restrição, né? E acaba ficando doente, né? Isso. Acabar apresentando um transtorno, um distúrbio, sem, na verdade, sem necessidade, né? Porque às vezes tem outros recursos que a gente pode utilizar. E eu quero saber de você, essa história de arroz, feijão, carne, a comida brasileira, né? A base do plano alimentar brasileiro. Dá pra gente conseguir um corpo que a gente quer ou uma saúde legal comendo arroz, feijão, carne? Quando a gente fala de dieta, a gente já pensa que é tudo muito caro e tudo inatingível, né? Com certeza dá. O feijão com arroz, ele é um casamento perfeito, né? São aminoácidos que se completam, que são importantes pra gente. Claro que a gente tem que ter cuidado com a questão da quantidade. A gente não pode exagerar, né? Mas o arroz, o feijão, né? A carne, sempre a gente optando pelas carnes brancas, né? Que é o peixe, o frango. E acrescentando aí os legumes, né? As saladas cozidas, as saladas cruas, né? Sempre tendo essa questão. Sempre você tem que colocar na sua mente, quanto mais variado, quanto mais colorido o seu prato, mais nutrientes você vai estar ingerindo. Inclusive, eu soube que você tem uma frase que você leva pra você, que eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está assistindo a gente. Desembalar menos e descascar mais. Júlia, deixe suas considerações finais, né, pro pessoal que está assistindo a gente. Eu gostaria de, salientar a importância das pessoas, principalmente aquelas pessoas que buscam o emagrecimento, que elas se preocupem. Realmente o sobrepeso, a obesidade, ela traz consequências para a nossa vida, né? A gente vê aí a quantidade exagerada, exacerbada de pessoas com diabetes, com hipertensão, com doenças do coração, assim, infartos. Então comece a partir de hoje. Se você não tem uma alimentação saudável, comece a buscar essa alimentação rica em frutas, em verduras, em cereais integrais, em sementes. Faça isso uma rotina da sua vida, né? O uso da atividade física, né? Ter uma boa qualidade de sono, isso é importante. Você querer realmente, se você está acima do peso, perder mais por conta de uma qualidade de vida e não apenas pelo emagrecimento, porque o emagrecimento ele vem por consequência. Júlia, muito obrigada pela sua participação. E para vocês, se gostaram, curte aí, indica aquele amigo, compartilha, tá bom?